Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite em cada coração aí presente, em vossas famílias também. Vamos hoje falar de um assunto. O principal assunto. Um beijão forte no espírito, no teu coração, na tua mente, na tua alma. E vamos meditar no seguinte: numa história hoje inacreditável que contraria tudo e a todos, mas ocorreu. Tem registros históricos, tem tudo, mas realmente ocorreu. Vamos lá. Eu queria que inicialmente vamos fazer uma oração, né? Depois nós vamos para o contexto, tá ok? Um abraço a todos vocês e ó, tá vindo uma mensagem de Apocalipse 17. Tem muita coisa nela que eu nem sabia como constatar a veracidade das coisas, nem nada. Mais pra frente nós vamos passar ela em etapas, tá? Porque demora muito tempo. Se for um único vídeo, ó, chutando por baixo, tá? Vai mais de 12 horas. Vai mais de 12 horas, umas 16, 18 horas. Então a gente vai fazer segmentado por etapas, tá bom? Provavelmente, né? Provavelmente. Em etapas. Vamos juntos à nossa oração. Maravilhoso eterno Deus, aqui que Senhor, por estarmos no santo sábado do Senhor, esse dia maravilhoso, ajuda-nos a passar este dia de forma radiante, alegre, feliz e aproveitar o máximo possível do santo sábado na tua presença, levando a tua mensagem ao nosso próximo e possibilitando essa alegria a outras pessoas a viver em um mundo completamente diferente desse que aqui estamos. Um mundo sem estresse, sem pressa, sem correria, sem atropelos, na tua paz e no teu santo amor, criando os nossos passos, sempre contigo. Abençoe a todas as famílias aqui representadas, a cada um, e que tudo aqui e nas nossas vidas seja feito para a tua honra e para a tua glória. Sejamos instrumentos em tuas mãos, a levar bênçãos, dádivas e a pregação da palavra eterna aos corações que assim permitirem. Obrigado por todas as tuas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, a tudo te agradecemos no doce e santo nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre amado. Amém. Irmãos, eu convido você a ir lá em 2 Reis, 18. Depois é bom você ler esses capítulos por inteiro para você ter a real noção dos detalhes, tá? Que é muito rico, é um aprendizado tremendo. E vamos meditar nisso para a nossa vida. Se hoje fosse o nosso último dia de vida, como que nós passaríamos esse último dia de vida com Deus? O mais intensamente possível, não é verdade? E assim devemos viver a cada dia de nossas vidas. Olha só, 2 Reis, lá no capítulo 18, vamos ler do 3, o 5 e o 6, tá bom? 3, 5 e 6 diz assim. Vou ler um também. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Rei de Judá. Ezequias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ok? Filha de Zacarias, a sua mãe, Abi. Vamos lá. O 5 e o 6 diz assim, ó. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias, ele levou uma vida tão próxima de Deus, tão ligada a Deus, com tanta fé, devoção e pedindo a Deus que ele fizesse somente a vontade de Deus, tanto na sua vida quanto no seu reinado,
que nem antes dele, nem depois dele, não houve nenhum rei de Judá que fosse semelhante, pelo menos parecido com ele. Olha só o complemento do verso 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, de 1 a 17. Levou uma vida de total comunhão, de total submissão, perguntando as coisas, as decisões que ele devia tomar no seu reino, mediante a vontade de Deus. Não se precipitou em nada, desde a menor decisão até a maior, buscando resposta divina para o seu reinado em toda a sua vida. Reinou 29 anos. Agora, olha só o que aconteceu. Vamos lá no verso 19. Olha só, a oração de Ezequias, segundo a Reis 19. Agora vamos lá, do 14 em diante. Do 14 até o 19. Ezequias faz uma oração a Deus. Vamos ver o perfil da oração que ele faz a Deus e assim tirar aprendizado para nossas vidas de como ter uma vida mais próxima possível de Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senaqueribe, um dos maiores, se não o maior imperador da época, da Síria, a Síria. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, ou seja, deuses pagãos, né? Deuses falsos. Deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa foi a oração de Ezequias. Mas Ezequias tremeu na base, porque o número de pessoas no exército era muito grande e não tinha como Judá lutar contra um exército desse tipo. Só pela mão de Deus. Aliás, as piores guerras de todas elas na história foram as piores. Foram guerras contra Israel. Foram guerras do rei Davi também, que Israel só venceu porque Deus estava com eles. Dá conta de 1000, é um absurdo, né? É uma coisa que só Deus pode fazer. Porque Deus era e é com eles. E não desampara ninguém nessa terra. Então, olha só. O profeta conforta a Ezequias. O profeta vai lá levar uma resposta da oração de Ezequias, da sua inquietude de coração, mas tendo certeza e convicção em Deus. E aqui, se você for ler todo o relato, Deus manda um recado para ele. A guerra não é contra você, é contra mim. E olha só o que aconteceu. E olha só, está aqui no verso 35 ou 37. É bom você ler aqui, que aqui você vai pegar também a afronta, todas as bobagens que eles falam contra o Deus de Israel, a afronta contra Deus aqui.
E resultado, né? Do 33 ao 37 diz assim, a destruição do exército dos assírios. Verso 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial os assírios. Um anjo. Um anjo. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Rapaz, todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe. Olha só, Senaqueribe ficou vivo. Olha a grande oportunidade que Deus deu a ele. Os demais não se renderiam a Deus de jeito nenhum. Mas, e por isso, né, foram eliminados. Agora, Senaqueribe, que afrontou o Deus de Israel, ficou vivo. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, deus pagão, deus da Síria, ou seja, Deus deu chance dele voltar, orar a Deus, o Eterno, se arrepender, pedir perdão pelas afrontas que ele fez ao Deus de Israel e buscar a salvação dele e de sua casa, dos seus filhos e assim por diante. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, né, tá aqui com letra minúscula porque é um deus pagão, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada. Olha, seus 2 filhos mataram ele. E fugiram para a terra de Ararat e Esarhadon. Seu filho reinou em seu lugar. Já pensou? Já pensou nisso? Agora, eu queria que você fosse lá em Isaías 38. Isaías. Vamos lá para Isaías 38, diz assim. A doença de Ezequias. A doença de Ezequias e sua maravilhosa cura. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E esses 15 anos foram fatais. O que Ezequias nunca tinha feito, um pecado grave contra o Senhor, nunca tinha feito, ele fez nesses 15 anos de acréscimo. Olha só. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Foi o que a gente viu lá, né? 185.000 assírios foram mortos. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Ou seja, esse tipo de relógio, ele marca a hora pela sombra. Entende?
Agora, o que acontece? O movimento de rotação da Terra demora 24 horas. A Terra dá um giro completo em torno do seu próprio eixo. Deus fez essa velocidade imensa de rotação desacelerar, parar, retroceder. Para retroceder, a Terra tem que girar ao contrário e retroceder 10 graus. Ora, se ter 360 graus, uma volta completa, é 24 horas, faz uma regrinha de 3 aí e tal, então 10 graus seria quanto? 40 minutos. Rapaz, retrocedeu a sombra no chão retrocede 10 graus. 40 minutos o intervalo da sombra. 40 minutos. A sombra vai retrocedendo, retrocedendo, até que você vê a marca no chão de 40 minutos que a sombra retrocedeu. Ou seja, que a Terra girou ao contrário da sua rotação. Ou seja, isso fisicamente é impossível. E outra, as tragédias que isso aconteceria na Terra, mortandade, etc. Fisicamente isso é impossível, mas Deus assegurou toda a vida no planeta como se nada fosse sentido, somente foi sentido o retrocesso do tempo. Ou seja, a rotação sendo girada ao contrário, para retroceder isso aí. E você vê a sombra retroceder 10 graus. Incrível, né? Assim Deus deseja que eu e você possamos retroceder na nossa vida, fazer uma reflexão, pensar. Se eu estivesse hoje no meu último dia de vida, como que eu gostaria de levar essa vida com Deus e com o meu próximo? Assim eu e você devem viver todos os dias, porque o amanhã a só um pertence. E é nisso que eu queria que você refletisse muito, que vai ajudar a abrir nossa mente, nosso coração, a nossa alma a Deus, verdadeiramente para fazer uma revolução, uma mudança completa em nossas vidas. A forma de pensar, a forma de se alimentar, a forma de proceder, a forma de amar ao próximo com todo o respeito, com todo o carinho, levar a palavra adiante. E é aí que o Espírito Santo vai trabalhar intensamente na minha e na tua vida e nos preparar. Eis que estou à porta e bato. Bato. Porta é o coração. Se abrir o coração, entrarei em tua casa. A casa é o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Cearei contigo e você comigo. Cear na palavra de Deus. Repara que o conhecimento de Deus na mente só serve para condenação. Agora, quando atinge o coração, por isso que ele fala, estou à porta e bato, que é o nosso coração. Agora, quando você abre o coração a Deus, você começa a praticar as verdades de Deus que você aprendeu. E clamando a Deus, clamando pelo Espírito Santo, você vai vivendo cada vez mais intensamente a palavra. Até que não tem mais volta. Buscando viver 24 horas com Deus. Paulo fala que isso é plenamente possível. Não me lembro se é no livro de Romanos ou de Coríntios. Viver com Deus e para Deus. Eu queria que você refletisse nessa história, e eu também. Todos os momentos, para passarmos intensamente com o Senhor nosso Deus. E eu quero aqui encerrar em uma oração junto com você, para você meditar na grandiosidade dessa oração, que logo, logo nós vamos comentar ela novamente com você. Acho que já teve 2 pregações sobre essa oração. Vamos lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. A oração que rege toda a criação de Deus e também este universo caído. Diz assim: vamos inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Diz assim o Mestre amado: incline a fronte, feche nossos olhos, vamos nos compenetrar nesta oração.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. No terceiro céu, lá no santuário celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome de Deus na nossa vida, na nossa maneira de viver. Buscando santificação com Deus, buscando uma vida lado a lado com Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Lembra que Jesus falou? O reino está dentro de vós. Nós precisamos viver a eternidade agora, irmãos. Pensando mais no alto do que nas coisas da terra. Somente a terra, somente os pés pisando a terra inflamada em pecado, a propagar o evangelho eterno. Por isso que a Bíblia fala, quão suaves são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, o evangelho eterno. Venha o teu reino. Sim, venha o teu reino neste universo caído. Teu reino eterno. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem é o pão da vida? O Senhor Jesus. Que está falando primeiro em um contexto espiritual, depois em um contexto físico, mental e assim por diante. Pão nosso de cada dia. O que esse pão, o pão da vida, nos dá? Ele vai falar aqui. A capacidade em um coração pecador de perdoar com todo amor, com todo zelo, o nosso próximo e resgatar este do Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. E o Senhor Jesus faz uma promessa para nós na palavra de Deus. Os anjos do Senhor acampam em derredor daqueles que o temem. E outra promessa também. O maligno não lhe toca. Quando ele chega perto de você, ele já é um derrotado. Ele nem tenta nada contra você, já é um derrotado. Se distancia e foge da sua presença. Porque você está radiante no Espírito Santo. Na força do santo amor de Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. A todos nós. Até a breve volta dele. Aquele abraço. Amém.